Olá, tudo bem, pessoal? Vamos então fazer um vídeo sobre uma pequena revisão sobre aquilo que nós conversamos no início da semana. Então, pessoal do segundo ano do curso de Direito, a disciplina de Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, nós tivemos uma live na terça-feira, né? Terça de manhã e terça à noite, para o matutino e para o noturno, é, e algumas situações de internet, problemas de som. Então, vamos só retomar alguns pontos que são importantes. Eu acredito que vocês já tenham lido o material, que foi disponibilizado, e quero traçar aqui algumas diretrizes para ter um melhor aproveitamento do nosso conteúdo. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou aguardando que você me envie, tudo bem? Então vamos lá. Nós começamos, se você quiser acompanhar na página do material que foi enviado, lá na página 12, falando do pensamento jurídico contemporâneo. Qual é a ideia por detrás disso aqui? Vamos entender o caminho para chegarmos a este assunto, ok? Nós estávamos trabalhando até então com as maneiras de se resolver conflitos, as formas de resolução de conflitos. Então, nós falamos sobre autotutela, falamos sobre autocomposição, falamos sobre mediação e conciliação, falamos sobre arbitragem, chegamos ao processo. E a nossa última aula presencial nós tínhamos falado sobre como que o processo ele aparece nessa evolução dos meios dos sistemas de resolução de conflitos. É, Só que a parte dessa evolução, e para que a gente consiga compreender como que o processo deve ser interpretado e conduzido hoje em dia, nós temos que também compreender qual é o pensamento jurídico que incide nas relações jurídicas atuais. Por isso que eu coloquei no material pensamento jurídico contemporâneo. Hoje, nós temos uma realidade processual que é diferente da realidade processual que nós tínhamos há alguns anos atrás. Então, essa é a ideia para essa nomenclatura que nós estamos usando. Nós estamos falando sobre processo, processo como mecanismo de resolução de conflitos, e não só como mecanismo de resolução de conflitos, mas também como mecanismo para resolver circunstâncias. Lembra da jurisdição voluntária, em que eu não tenho um conflito, mas eu preciso do processo para regularizar uma situação, como é o caso da adoção, por exemplo, né? Ou de um divórcio consensual, tendo um menor como filho, né? E o que esse pensamento jurídico contemporâneo ele nos mostra ou ele nos indica, né? O que foi colocado para você no material é essa compreensão da chamada força normativa da Constituição. Pessoal, o que é importante você entender? Havia uma importância, uma relevância atribuída para a Constituição há alguns anos atrás. Essa relevância meados do século XX para cá, principalmente na fase pós-Segunda Guerra, onde se percebe que deveria se dar uma importância grande para a proteção dos direitos individuais, dos direitos humanos, a Constituição acaba assumindo um papel diferenciado no meio, no ordenamento jurídico. Então, se nós pegarmos vários países ao longo do globo, né, até metade do século XX, a Constituição tinha uma função só de organizar o Estado, basicamente. Após isso, a Constituição começa a tomar uma força e uma forma que, além de organizar o Estado, ela também protege as pessoas. E ela assume efetivamente o seu papel que sempre deveria ter assumido, né? Mas parece que durante o século XX caiu a ficha nesse sentido de que ela é a Constituição e que ela de fato é a norma mais importante do Estado. Essa noção da Constituição como aquilo que de mais importante um Estado tem enquanto norma, isso é uma concepção relativamente recente. E isso produziu essa ideia, né, de força normativa da Constituição. Essa compreensão de que a Constituição é o principal veículo normativo do nosso ordenamento jurídico. O que isso quer dizer? Ela é a principal norma,
ela é a principal voz normativa que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Tudo bem? E por que que a gente diz por que que a gente pode reconhecer que a Constituição tem força normativa e que ela é a principal voz que nós temos no nosso ordenamento jurídico, né? Por dois motivos, dois elementos básicos que também estão lá no seu material. O primeiro deles é por conta do desenvolvimento de uma teoria de princípios, e o segundo deles é por uma transformação da hermenêutica jurídica. Vamos entender isso, pessoal. A nossa Constituição atual, a Constituição de 1988, ela nos apresenta uma teoria principiológica bastante sólida. Nós temos uma Constituição com forte base principiológica. Então, ao abrir a Constituição, nós conseguimos verificar, constatar vários princípios ao longo dela. E esses princípios orientam todo o judiciário, toda a aplicação processual, toda a forma de se ver o direito. E aí nós chegamos no segundo elemento, né, que é essa transformação interpretativa do direito, né? Essa mudança da hermenêutica, a ideia da ciência da interpretação eu olho para a letra da lei buscando extrair muito mais do que o mero significado das palavras. E isso tem a ver com essa transformação interpretativa. Quando eu pego uma Constituição que passa a ser interpretada de maneira diversa do seu texto legal, nós temos uma interpretação diferenciada. Ah, professor, mas isso acontece? Acontece, nós trabalhamos com exemplos em sala de aula. Quando eu pego uma mãe, pegando exemplos que nós já trabalhamos, né? Que consegue autorização para importar uma medicação que tem por princípio ativo a cannabis, a maconha, e ela poder fazer isso, isso é uma mudança interpretativa sobre a norma, porque a norma é muito clara que isso incidiria no crime de tráfico de drogas. Mas aí se interpreta a norma de uma maneira principiológica para entender. Existe uma finalidade na importação dessa medicação. É o único remédio que o seu filho, de alguma forma, tem alguma melhora efetiva, sabe? Então nós observamos isso. Hoje, o ordenamento jurídico como um todo, ele é interpretado à luz da Constituição. Então a Constituição, ela é o principal veículo do nosso ordenamento, do nosso sistema jurídico. Por quê? Porque nós temos inúmeros princípios que estão ali previstos e a Constituição é o ponto de partida, o óculos para interpretar toda a norma jurídica, ok? Então é muito importante a gente compreender essa ideia. E aí nós estamos hoje no chamado neoprocessualismo. Vamos lá, fique tranquilo, é tudo muito simples. O processo civil, ele se desenvolveu em fases. E agora a gente comenta sobre as fases do desenvolvimento do próprio processo civil. Então, hoje nós estamos numa fase chamada neoprocessualismo. Já te explico o que é isso. Mas nós passamos por outras fases. A primeira fase que nós tivemos foi a fase chamada de praxismo ou sincretismo. O que é praxismo ou sincretismo? É uma fase, a primeira, né, inclusive, na qual não se delimitava distinção, diferença entre direito material e direito processual. Tudo era visto à luz do direito material. Não existia processo enquanto disciplina, enquanto um conhecimento identificado de forma separada, ok? A segunda fase que nós temos é a fase do processualismo. E o que é o processualismo? Como o próprio nome diz, nesse momento nós temos a demarcação de fronteiras entre direito material e direito processual. Então, o processualismo ele é responsável por essa cisão, por essa separação entre direito material e direito processual. E quando que isso acontece? Isso é recente. Isso acontece em 1868, por meio da publicação de um livro na Alemanha, de um jurista chamado Oskar von Bülow. Você tem essa anotação lá no início do seu material, e nesse livro ele diferencia relação jurídica de direito material para relação jurídica de direito processual. Ele diz o seguinte, olha, nós conseguimos separar direito material de direito processual porque as relações jurídicas são diferentes.
existe distinção. Eu consigo visualizar uma diferença entre uma relação de direito material e uma relação de direito processual. Vamos pegar um exemplo que ele trabalha. A primeira distinção que ele coloca é a diferença entre os envolvidos na relação. Pensa na seguinte situação: se eu tenho um contrato de compra e venda, exemplo básico de contrato, se eu tenho um contrato de compra e venda, contrato de compra e venda é uma relação de direito material. A disciplina de contratos começa a ser estudada a partir do artigo 421 do Código Civil. Qual é a ideia? O contrato, ele vincula, de alguma maneira, produz efeitos obrigacionais, né, entre os contratantes, vendedor e comprador, simples assim. Então, a relação jurídica de direito material, nesse nosso exemplo, envolve duas pessoas, comprador e vendedor, simples. Tudo bem? Ok. Se este contrato for descumprido, e se uma das partes quiser buscar uma reparação, né, ou uma execução forçada, ou buscar uma indenização, né, e aí nós temos o artigo 475 e o 389 do Código Civil. Se essa pessoa quiser de alguma maneira buscar aí uma consequência pelo descumprimento contratual, ela ingressa com um processo. Só que a partir do momento em que se ingressa com uma demanda judicial, com um processo, as pessoas envolvidas nessa circunstância deixam de ser somente comprador e vendedor, no nosso exemplo. Pense que quando eu tenho um processo, e eu desenhei esse triângulo para você no quadro, né, nas aulas presenciais, eu tenho autor, réu e juiz. Então, preste muita atenção. A relação jurídica de direito processual, ela sempre traz para a relação pessoas, terceiras pessoas, outras pessoas, para além dos envolvidos. Na relação de direito material, eu só tenho os envolvidos participando desse relacionamento. Na relação de direito processual, eu tenho os envolvidos e mais alguém, ou mais algumas pessoas. Lembra do conceito que nós colocamos para você de processo? O conceito de Carnelucci, de que o processo é este ato, né, que envolve pessoas desinteressadas, as partes, com pessoas interessadas, as partes, com pessoas desinteressadas, a figura do juiz, a figura do Ministério Público como fiscal da lei, porque ele também pode ser parte. Perceba, com essas coisas, o Bulow acabou identificando algumas diferenças entre uma relação jurídica de direito material para uma relação de direito processual. Então, aqui nesse momento, em 1868, começa a se compreender que é possível pensarmos no direito processual como disciplina autônoma, como uma outra matéria. A fase posterior é a fase do instrumentalismo. E o que é essa fase do instrumentalismo? Aqui nós temos uma aproximação entre direito material e direito processual. Na verdade, o que o instrumentalismo faz? Ele continua reconhecendo que existe diferença entre direito material e direito processual, mas essas duas áreas possuem uma relação circular de interdependência. O que é isso? O direito processual, ele de alguma maneira instrumentaliza o direito material, faz com que o direito material produza os efeitos esperados. É como se fosse um círculo vicioso mesmo. Então, o direito processual está ali atrelado ao direito material, o direito material possui uma relação com o direito processual, ok? Então, o que o instrumentalismo faz é só identificar essa relação de dependência e de comunicação entre as duas áreas, direito material e direito processual. E aí nós chegamos à nossa fase atual, que é o chamado neoprocessualismo, ou também chamado de formalismo valorativo. Formalismo valorativo, palavras do professor gaúcho Carlos Alberto Álvaro. São sinônimos, formalismo valorativo e neoprocessualismo. Fique à vontade para usar a terminologia que você achar mais interessante.
mas me agrada o termo formalismo valorativo pela didática que ele possui. Por quê? Porque quando a gente lê formalismo valorativo, nós automaticamente compreendemos que o processo ele é formal, todo processo é formal, nós temos um conjunto de formalidades, ele não acontece de qualquer forma. Eu tenho requisitos da petição inicial, eu tenho uma, uma condução e um tempo para que as coisas aconteçam. Então, o processo não nasce hoje para já ser julgado amanhã, via de regra, mas existe um caminho do processo, né, que a gente chama de procedimento. Então, todas as etapas que ele precisa passar, né? Então, nós temos uma formalidade envolvida em todo o processo. Mas essa formalidade, ela não está ali por acaso. É uma formalidade que se volta aos valores, ao respeito, à produção e à promoção de valores reconhecidos. E quais são esses valores? São os valores previstos na Constituição. Então, a nossa Constituição possui muitos valores, muitos princípios, muita carga, né, valorativa, efetivamente. E muitos desses valores têm natureza processual. Nós temos várias regras constitucionais que apontam para o processo. Várias. Se eu pego a igualdade prevista no artigo 5º também fala de igualdade, ou também pode ser traduzida como igualdade processual. O inciso 78, que é a duração razoável do processo. Se eu pego o inciso 54, então tudo do artigo 5º, eu falo de devido processo legal. Se eu pego o 55, eu vou trabalhar com contraditório e ampla defesa. Tudo dentro dessa perspectiva de processo. Ok? Então a nossa Constituição tem uma carga valorativa forte. Então o neoprocessualismo reconhece que o processo é um ato formal, mas um ato formal voltado ao respeito e à produção e ao cumprimento dos valores constitucionalmente previstos, né? Esses valores eles são reproduzidos no Código de Processo Civil, pelo menos boa parte deles, do artigo 2º ao artigo 12. E o reconhecimento, né, desse chamado neoprocessualismo, ele se dá pela simples leitura do artigo 1º do Código de Processo Civil. Lembre-se, né, que o artigo 1º do CPC diz que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores previstos na Constituição da República Federativa do Brasil e as disposições deste Código. Perceba, o próprio artigo 1º do CPC dá uma importância gigantesca para os princípios constitucionais. Isso é formalismo valorativo, isso é neoprocessualismo, certo? Em seguida, eu só coloquei ali um apontamento sobre o fato de que nós hoje nos encontramos em um sistema misto dentro do direito, né? Nós sempre trabalhamos com a ideia de que o Brasil segue a estrutura da civil law, sistema romano-germânico, mas nós precisamos entender que, por mais que majoritariamente nós estejamos atrelados à civil law, nós estamos pouco a pouco incorporando várias ideias da common law, várias ideias do direito consuetudinário. Então, isso é muito importante. Nós não temos um sistema romano-germânico puro. Nós temos vários elementos da common law. Um exemplo que é colocado para você e que você estuda em constitucional é controle de constitucionalidade. O Brasil não tem somente um controle, ele tem dois. Poderia ter um só. Em países da civil law pura, só tem controle concentrado, que é o que a gente chama de modelo austríaco. E em países da common law puros, só tem controle difuso. Nós temos os dois. Então, nós incorporamos um modelo que achamos pertinente dos dois grandes modelos, das duas grandes fontes, né, do direito no mundo. A gente percebe isso no processo civil com a figura ou com a importância que se deu no atual código sobre os precedentes, sobre a jurisprudência. Então, isso tudo é uma interferência que nós temos claramente do sistema do direito consuetudinário, ok? Por isso que hoje se trabalha com a ideia de que o nosso sistema ele é misto. Depois nós temos a figura da humanização do processo. Isso é só uma demonstração para você que nós temos no Brasil a interferência ou a aplicação de regras internacionais. Então, existem tratados internacionais que
que estabelecem regras de processo. E eu coloquei para você 2 exemplos de tratados internacionais que trabalham com regras de processo, né? Temos a Convenção Europeia de Direitos do Homem, artigo 6º fala sobre direito a um processo equitativo, e temos o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que no artigo 8º fala das garantias judiciais. E o artigo 8º do Pacto de São José, ele trata o tempo todo de processo, de regra processual que deve ser obedecida, que deve ser observada, certo? Para a gente fechar, processo e direitos fundamentais. Pessoal, nós acabamos de falar que existe uma carga valorativa gigantesca na Constituição. Gigantesca. E essa carga valorativa precisa ser observada por meio do processo. Isso é fato. E os direitos fundamentais? Os direitos da personalidade, e aqui um parênteses, né? Todos os direitos da personalidade são também direitos fundamentais. Ok? Todos os direitos da personalidade previstos lá no começo do Código Civil, todos eles são também direitos fundamentais. Como que acontece essa proteção? Bom, os direitos fundamentais, eles têm 2 dimensões, uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. O processo segue e observa essas 2 dimensões, como se estuda na teoria dos direitos fundamentais, de uma maneira muito simples mesmo. Qual é a dimensão subjetiva? Para a gente entender dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, precisamos fazer uma ligação com os direitos subjetivos que você estuda lá em Introdução ao Estudo do Direito, ou Teoria Geral do Direito. O que são direitos subjetivos? São os direitos que a pessoa possui, dos quais ela exerce se ela quiser. Faz parte da sua consciência, da sua subjetividade, do seu desejo, da sua intenção, fazer valer os seus direitos ou não. Se eu tenho uma circunstância que me permite processar alguém, eu não sou obrigado a processar ninguém, porque é direito subjetivo meu escolher se eu quero processar ou se eu não quero processar. Então, os direitos fundamentais, eles estão dentro de cada pessoa na esfera da sua subjetividade. Vamos pensar que honra é um direito fundamental. Também um direito da personalidade, mas tipicamente um direito fundamental. Se eu sinto que a minha honra foi de alguma forma violada, eu posso processar a pessoa que me ofendeu, mas também não quer. Se eu não quiser, eu não processo. Posso também não processar. Mas a lei está ali dizendo, você está autorizado a processar, fique à vontade, mas ela não diz em nenhum momento você precisa, obrigatoriamente você processará, senão alguém vai processar um indivíduo em seu lugar. Isso não existe. Então nós temos essa dimensão subjetiva de que as pessoas, por uma questão de bom senso e por uma questão de maturidade, podem estabelecer se elas desejam fazer valer efetivamente os seus direitos fundamentais ou se elas preferem deixar isso passar. Isso faz parte da convivência humana, né? Engolir sapo ou não. E qual é a dimensão objetiva? E aqui a gente se atrela à figura do direito objetivo, né? Que são todos, a dimensão objetiva representa todos os direitos fundamentais claramente previstos, objetivamente previstos, colocados de maneira expressa no texto constitucional. Essa é a dimensão objetiva, tudo que nós temos de direito fundamental. E essa previsão que se tem de direitos fundamentais na Constituição, ela vai, inclusive, produzir efeitos para com o Estado. Como assim, professor? O Estado, ao produzir novas normas por meio do poder legislativo, ele precisa observar e respeitar esses direitos objetivos, né, fundamentais, objetivamente previstos. Então, a previsão de direitos fundamentais colocada na Constituição também é uma regra limitadora à atuação estatal, que não pode, por meio de alguma norma jurídica, prejudicar aquilo que já está reconhecido. Certo? Eu tinha iniciado na nossa live fala sobre aplicação no tempo e no espaço, mas eu separei esse conteúdo para a nossa próxima live, tanto que o material já foi disponibilizado para vocês.
Tudo bem? Espero que você tenha compreendido, acompanhado toda essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Qualquer dúvida, você me pergunta, tá bom? Um abraço, até mais.